Boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou Maria Alice Almeida, psicóloga e escritora. Vocês estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem, Márcia? Tudo bem com vocês? Eu sou Maria Alice Almeida, psicóloga e escritora. Gostaria de convidá-los para conhecer meus livros na Amazon, na versão em português e em inglês. Olá, Márcia. Seja bem-vinda. Oi, Alice. Tô desenrolando aqui o fio. Tudo bem? Eu estava aqui convidando o pessoal para conhecer meus livros na Amazon. Psicologia no Cotidiano, na versão português e inglês, na versão digital e física, e Minha Mãe Me Ama, Me Odeia, na versão digital e física, em português e inglês, lá na Amazon. É uma ótima sugestão agora de presente, né, Márcia? Eu super recomendo. Até porque eu li em primeira mão, né? A tradução em inglês do Psicologia no Cotidiano foi a Márcia que fez. Né, Márcia? Pois é. E num momento bem histórico, né? Porque eu estava me recuperando da Covid. Foi. É verdade. Foi uma batalha, né? Um dia de cada vez, né, Márcia? Foi sim. Foi um trabalho bem difícil, mas que ajudou bastante. Foi bem terapêutico. Você não tem ideia. Né? Eu acho que quando a gente ocupa, né, numa terapia ocupacional, seja um trabalho, seja uma atividade de lazer, eu acho que ajuda muito, né, quando a pessoa está na depressão e quando está se recuperando da depressão. Se sentir útil, né, Alice? Se sentir útil é muito importante. E para mim foi decisivo. Eu confesso que assim, eu não é minha praia tradução. Em que sentido? Eu tenho capacidade técnica, eu posso fazer tradução, não de qualquer coisa, mas no seu caso é tranquilo para fazer, porque eu conheço os termos, eu conheço o vocabulário, né, da área, mas até porque eu estudei um pouco de psicologia na faculdade, então ajuda. Mas eu não gosto de fazer tradução porque exige muito tempo, você tem que ficar parado na frente do computador, e eu não tenho esse perfil, eu não sou esse tipo de professor, né? Eu conheço professores maravilhosos que adoram, ao contrário do que eu, né? Mas fazer a tradução desse livro foi fundamental porque eu estava realmente num processo pesado de depressão na época, causada pela Covid. Eu lembro, né? Eu lembro. Eu estava com acompanhamento, eu estava fazendo terapia, e aí eu queria aproveitar e falar que assim, nossa, eu fiquei muito bem assistida pelo SUS, inclusive, tá? Eu tive acompanhamentos diários, me ligavam todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Nossa, que profissionais diferentes. Pois é, coisas assim que a gente não imagina, porque eu não tenho plano de saúde. Eu brinco com todo mundo que meu plano de saúde é ter saúde.
né? Eu defendi essa bandeira a vida toda, de todo mundo ter um plano de saúde, que plano de saúde é igual o seguro do carro, você paga para não ter problema. Mas chegou uma hora que realmente ficou inviável o plano de saúde para mim. E aí eu percebi que, peraí, mas eu vou, entre aspas, jogar fora um dinheiro todo mês, né? Pensando que lá na frente eu possa vir adoecer e precisar, ou eu vou investir esse dinheiro para ter qualidade de vida e ter saúde para não precisar de um plano de saúde, né? Então foi uma decisão assim difícil, mas eu fiz isso aos 50 anos, ou seja, tem 4 anos. E aí veio a pandemia, quando quando eu recebi ano passado o diagnóstico de Covid, né, o teste positivo de Covid no dia do meu aniversário, a primeira coisa que eu fiz foi ver quanto é que seria o plano de saúde, se eu conseguia fazer, e quando eu vi que não dava, eu confesso que eu quase surtei, assim, eu fiquei bem mal. E qual não foi a minha surpresa, que eu tive toda a assistência necessária pelo SUS e virtual. Aí, Natal, eu conheço várias pessoas que utilizaram o SUS há anos atrás, quando eu morei aí, e sempre foram bem atendidos pelo SUS. Eu acho que por ser uma cidade menor, né, que tem menos população, então tem condições de dar mais atenção às pessoas. Pode ser isso, né? Como pode ser? Eu pode não ser... sei, Alice. Eu também não sei. Mas eu só tenho assim a falar bem, né, do SUS em Natal, porque eu não usei, mas eu conheço pessoas que usaram e todos foram bem atendidos. Eu tive necessidade de SAMU, porque eu na verdade, eu caí, né, por conta da Covid, das dores que foram muito intensas, eu desmaiei e eu bati a cabeça. Então eu tive hematomas, até hoje eu tenho ainda um galo aqui, vitalício, por conta, eu acho até que parte do esquecimento que eu tenho tido de vez em quando, uma ou outra palavra, às vezes eu tenho mais dificuldade, estou trabalhando a memória para recuperar, mas eu acredito que eu perdi, pela Covid, né? A Covid afeta os neurônios, já se sabe disso, mas a queda também, porque eu bati aqui, né, o lobo frontal, que é exatamente responsável pela memória recente, né? Pelo que eu pesquisei. Enfim, então eu precisei de atendimento mais de uma vez, de ambulância, né, de SAMU, e não... A primeira vez, inclusive, eu estava muito assustada e estava tudo fechado. Aqui não tinha, em maio do ano passado, junho do ano passado, não, os hospitais estavam fechados, não recebiam mais nenhum paciente porque não tinha leitos, não tinha nada. Então, uma amiga ficou me acompanhando por telefone até chegar a ambulância. A moça veio, tirou meus sinais vitais. Eu estava apavorada, né? Eu estava certa de que eu não ia escapar, né? Mas ela me acalmou, porque eu não tinha como medir o meu nível de saturação de oxigênio, né? Mas graças a Deus, assim, o meu oxigênio sempre foi muito bom, nunca baixou de 80%. Graças à natação, não tenho dúvida disso, ou seja, ter investido no meu plano de saúde, em ter saúde, valeu a pena, fez a diferença. E aí, Alice, eu queria também que você falasse um pouquinho do seu canal no YouTube, que você faz uns vídeos muito legais, muito interessantes,
e que você explicasse por que a gente resolveu criar esse canal, né? Sim, E por que a gente está fazendo essas lives? eu tenho um canal no YouTube que vai fazer um ano agora em janeiro, que eu criei justamente por causa da pandemia, né? E lá eu tenho vários vídeos sobre diversos assuntos e tenho ajudado bastante pessoas, né? Tenho recebido muitos e-mails e quando a gente ajuda as pessoas, o universo devolve para a gente em dobro, né? Então eu tenho me ajudado muito também. E eu estava fazendo as lives no meu Instagram particular, né? E aí você me deu a ideia de fazer esse Instagram, Depressão e Companhia, para fazer só as lives de depressão, né? Para direcionar num Instagram mais profissional, né? Que não seja misturado com o meu Instagram particular. E foi ótima ideia, porque nós estamos desenvolvendo aqui um projeto legal que tem ajudado muitas pessoas, né? E hoje nós vamos falar sobre os gatilhos, né? Aquelas situações que promovem um desequilíbrio químico no cérebro e lembram a gente daqueles traumas, daquelas situações que ficam no nosso inconsciente e que podem provocar a depressão. Por isso que se chamam gatilhos da depressão. Você teve algum gatilho na sua depressão? Nossa, eu tive muitos. Na verdade, eu tenho muitos, né? Mas hoje, o principal realmente é o luto. Hoje é a falta, né? E eu tenho uma amiga que a gente tem trocado figurinha também, a Elu, você até conversou com ela, que é daqui de Natal também, e ela me passou um livro que eu vou... Oi, Darcy! Seja bem-vinda! Eu vou passar o livro para você, tem na Amazon também, para você, ela copiou uns trechos, vou mandar para você desse livro, que eu achei fantástico, assim, falando dessa questão do luto, né? Trazendo à tona essa questão do luto. Então, no meu caso, especificamente, não foi só a perda de um ente querido próximo, porque eu já tive outras perdas significativas que me trouxeram um luto grande, né? Eu acho que eu já até comentei aqui. Eu perdi um tio muito querido, muito próximo, assassinado alguns anos atrás, e eu fiquei até esse ano sem conseguir, ele era bailarino, eu fiquei até esse ano sem conseguir assistir ou ouvir uma música que me lembrasse balé. Sabe, quando eu via um casal, eu adoro patinação no gelo, mas eu não podia ver que eu ficava mal, eu começava a chorar, então assim, e eu tô falando de 8 anos atrás, É né? bastante. Então eu levei mais ou menos uns 7 anos, né, para superar. Por quê? Porque foi uma coisa muito abrupta, porque foi uma coisa muito violenta e sem explicação. Meu tio foi assassinado pelo simples fato de ser homossexual. Nossa, homofobia. Homofobia declarada. O bandido já era bandido, ele não foi o único pessoa que ele matou, né? Meu tio foi só mais uma de suas vítimas, mas assim, para mim aquilo foi muito chocante. É muito. Muito chocante. Infelizmente, E foi... nós vivemos numa sociedade onde a homofobia é velada, quando não é exposta, é velada. Então, o público LGBTQIA+, é um público que também tem muitos gatilhos de depressão, porque eles têm o gatilho da rejeição, o gatilho do abandono, quando eles são abandonados pela família,
o gatilho de quando eles são expulsos de casa, o gatilho de serem agredidos na rua, de serem rejeitados, o gatilho de serem rejeitados no trabalho, na escola. Então, o público, as pessoas LGBTQIA+, elas são, assim, uma parte da população que sofre muito com depressão, justamente porque eles são bombardeados dia a dia com gatilhos que provocam. Então, tem que ser muito, muito forte, com o emocional muito trabalhado, sabe? Para que a pessoa não se deixe abater, não caia numa substância química ilícita, numa fuga para um álcool, para uma substância química ilícita, para um vício, e até para cometer delitos, que é uma bola de neve. Então, eu estou escrevendo um livro direcionado aos pais dos LGBTQIA+. Eu acredito que eu termino esse livro esse ano. Justamente, Oba! Temos trabalho para a gente precisa. A gente precisa. E Opa! É direcionado, Márcia, para as pessoas que têm dificuldade de aceitar um filho, um familiar LGBTQIA+. Porque as pessoas, quando esperam um bebê, elas já imaginam, é um menino ou é uma menina? Eles não põem a possibilidade de ser um LGBTQIA+. Então, é uma coisa que não é nem cogitada. E quando eles se deparam com essa opção, eles não sabem como agir. Por isso que eu pretendo ajudar os pais e os familiares a lidar com esse... Não é um problema, é uma característica, mas a sociedade coloca como um problema. E agora você falando do seu tio, nossa, até me arrepiei aqui, Márcia, porque é uma coisa que é assim, é inconcebível, né? Como que uma pessoa pode ser assassinada pela sua orientação sexual? Olha, para você ter uma ideia, foi uma coisa tão impactante na minha vida que foi exatamente no processo da eleição, na verdade. Eu estava no auge da minha revolta, né? Da última eleição de 2018, quando Bolsonaro aparecia como candidato, falando que preferia que o filho fosse... Não pode falar o nome, porque a live cai. Sabia? Entendi. Quando fala isso... Então foi quando um determinado candidato à presidência começou a dizer que preferia ter um filho ladrão a um filho homossexual, né? Me levou a me filiar a um certo partido de esquerda e virar ativista desde então, militante por essa causa. Eu comecei a levantar essa bandeira, porque eu vivenciei na pele, eu senti na pele o que era, a que ponto nós chegamos na discriminação. Assim, Alice, nós somos um país normalmente discriminatório, é fato. Mas é como você falou, é tudo velado. Por exemplo, eu me vi racista já adulta, já mãe, sabe? E eu me deparei com essa situação e fiquei apavorada comigo mesma. Eu tive uma situação que eu fui cantada, né? Era assim que a gente falava, eu fui cantada por um rapaz, na época, espetacular, sabe? Era assim, um bom partido, vamos colocar assim. E eu não consegui sequer dar um beijo nele, porque são as coisas. Eu me relacionava com ele no trabalho e estava tudo bem, mas quando ele me chamou para dançar, que a gente começou a dançar, que eu comecei a ver a diferença de pele,
E todo mundo olhando, o olhar do outro começou a me incomodar e ele percebeu. E eu me vi racista. Eu me vi ali incomodada de estar com aquele homem preto, né? E como foi difícil. Eu assumi isso para mim mesma, né? Não consegui ter mais nada além de amizade com ele. A gente conversou bastante sobre isso. E levou alguns anos. Anos depois eu namorei um africano. Africano mesmo, legítimo. Ele até brincava comigo, ele dizia: eu já sei qual era o seu problema. O seu problema é que você não queria o neguinho, você queria o negão. O problema não foi a cor. É que você queria alguém autêntico. Não, foi muito trabalho meu, sabe? De ver isso com os olhos de quem... Porque eu cresci nesse ambiente, eu cresci fazendo piada, né? A gente cresceu, a nossa geração é dessa geração, onde a gente brincava, brincando, a gente ia realmente incorporando certas coisas meio que automático, sem se dar conta, né? Então, assim, quando eu comi, e foi tão engraçado, Alice, quando eu levei o meu namorado africano para casa, para o meu pai conhecer um almoço, eu nunca esqueci a cena, sabe? Tava toda a família reunida no domingo, e aí eu chego com o Mamadou, né? E aí fica aquela coisa, todo mundo assim, sabe? Causa aquela comoção. E aí o papai tratou muito bem, ele conseguiu disfarçar muito bem. Era um rapaz muito inteligente, falava vários idiomas, falava inglês, falava francês, falava português fluentemente, apesar de ser africano. A língua mãe dele era francês, então ele falava francês. Era um cara culto, inteligentíssimo, foi aí que ele me pegou, na verdade. E aí quando acabou o almoço, né, ele foi embora e eu voltei com meu pai outro dia. Ele falou: minha filha, e esse seu namorado? Não é porque ele é negro, não. Eu falei: opa, como assim não é? Foi a primeira coisa que o senhor falou, pai. O senhor teve a oportunidade de conhecer uma pessoa maravilhosa e o senhor ficou impactado com a cor da pele dele? São as crenças limitantes, né, que a gente vai crescendo e aprendendo que não pode andar com determinada pessoa, não pode ter amizade com outra pessoa, e vai segregando no preconceito e a criança vai crescendo. É exatamente como o ódio aos LGBTQIA+. Por quê? A família, a escola, as pessoas, né, vão ensinando para a criança que aquilo é errado, que aquelas pessoas são erradas, e a criança vai crescendo com aquele ódio, né, e não sabe nem de onde vem. É a mesma coisa do racismo, né? Então, isso é em relação aos negros, em relação aos indígenas, em relação a vários aspectos, né, raciais, educacionais, culturais. As pessoas têm preconceitos e a criança, ela não nasce com o preconceito. A criança, ela aprende. Então, a criança, ela tem que aprender também a respeitar as diferenças, né? E saber que o negro, um branco, um amarelo, um indígena, somos todos iguais, né? Somos todos seres humanos. Não há diferença. Isso. Tão engraçado você falar isso, porque eu me lembrei agora de uma outra situação, né? Que uma amiga muito querida daqui de Natal, eu acompanhei os filhos desde muito pequenos. Aí ela veio falar comigo, porque eu já tinha compartilhado essa ideia essa questão do racismo, né?
que eu tinha me visto racista. Márcia, mas você não tem nada de racista. Eu falei, não, mas eu vi que eu tinha, só que eu trabalhei isso. E aí ela veio assustada, Márcia, minha filha é racista, minha filha não está aceitando, o que eu faço? Isso, a criança com 4, 5 anos, eu não sou nem branca, olha aí, a menina está falando umas coisas, está fazendo umas coisas. Falei, peraí, eu resolvo já essa parada. Não se preocupe. O que você vai fazer? Digo, deixa quieto. Peguei e comprei uma boneca preta. Uma boneca de pano preta. Fiz um pacote bem bonito de presente, né? Fiz um cartão muito bonito e dei para a menina. E vamos batizar, fiz aquela festa, tudo, vamos batizar. Resultado, era Neguinha, ela colocou o nome da boneca de Neguinha. E acabou o racismo, né? Acabou o preconceito, seja lá por que for, por que cargas d'água ela estava trazendo, né? De repente alguma coisa na escola, não sei. São as crenças limitantes, né, que a criança vai absorvendo, né? Na família, nos vizinhos, na escola. E da mesma forma que ela aprende o preconceito, ela pode aprender o amor e o respeito, né? Então, eu acho que o maior gatilho que eu tenho hoje, voltando ao gatilho, né, com relação à depressão, é a falta de respeito, Alice. Sabe? As injustiças e a falta de respeito. Respeito de um modo geral, respeito às individualidades, respeito às características, né? Nós, mulheres, sofremos muito com o desrespeito e nós nos submetemos a sermos desrespeitadas o tempo todo. Às vezes nós nos desrespeitamos quando não conseguimos impor limite para o outro, quando não conseguimos dizer não, né? Aliás, eu estou adorando, porque eu acredito que a maior cura da depressão, né, o maior antídoto da depressão é o respeito, é o autorreconhecimento. É você saber quem de fato você é, o que de fato você se interessa, o que é pertinente à sua essência, o que você não vai mais vivenciar porque não lhe interessa mais, né? Então, e o que você colocou, né, os posts do amar não é, né? Eu achei assim fantástico, super esclarecedor, porque tudo isso, o respeito, na verdade, a maior forma de respeito é o amor, né? Quando a gente se ama, se aceita, automaticamente a gente ama ao outro, a gente ama o mundo, a gente vê alguém apaixonado, vê tudo colorido, né? Vê tudo, é o oposto do depressivo. Né? O depressivo, se a gente fosse comparar, né? O depressivo seria aquele cara do desenho, ó vida, ó céus, ó dor, né? Né? Aquele cara andando com a nuvenzinha negra em cima da cabeça. E o oposto disso é exatamente alguém vibrante, alguém feliz, alguém alegre, né? Alguém amoroso, cheio de gratidão, cheio de coisas boas, né? Com projetos, querendo realizar coisas novas, né? Então eu acho fundamental. A autoestima é a raiz, né, da pessoa se fortalecer emocionalmente para tudo, inclusive para a depressão. Porque, veja bem, uma pessoa que às vezes tem uma rejeição no trabalho, então a pessoa às vezes ela é demitida ou ela é rejeitada pelos colegas, ela sofre aquela rejeição. Se a pessoa ela tem um gatilho anterior no inconsciente de abandono, de rejeição, ela vai ser tocada nessa ferida
com a rejeição no trabalho. E aí o sofrimento vai ser em dobro e ela pode causar uma depressão. Agora, uma pessoa que já trabalhou esse trauma do abandono, ou que nunca teve esse trauma, mas que já está livre disso, o que vai acontecer? Se ela for demitida, ela vai direcionar a energia dela para fazer currículos, para olhar outras possibilidades onde a sua capacidade seja bem-vinda, né? Então, ela tem uma autovalorização, uma autoestima. Então, a autoestima, ela é para tudo, para você não sofrer um relacionamento abusivo, amoroso, não se permitir pegar migalhas, porque quando você se relaciona com uma pessoa, por exemplo, uma pessoa comprometida, isso também é um relacionamento abusivo, porque aquela que é a segunda, ela está pegando migalhas, né? Então, aquelas migalhas, aquele papel de ser a segunda, também pode ser um gatilho para a depressão. Alice, e que conselhos você daria para pessoa práticos, para a pessoa aumentar a autoestima? A autoestima, ela é aumentada com o conhecimento. Por quê? Se você não se valoriza, você tem que saber qual é a causa. Por que você não se valoriza? Por que você acha que você não merece um emprego específico? Por que você acha que você não é bonita o suficiente? Por que você acha que você não é jovem o suficiente? Por que você acha que você está muito gorda, fora dos padrões? Por quê? Qual é a causa disso? Né? Então, você descobrindo qual é a causa que está te colocando para baixo, aí você vai trabalhar essa causa. E aí você vai ter a sua autoestima renovada. Porque isso é feito só através de processo terapêutico, né? Pode ser numa terapia, pode ser num grupo de ajuda, pode ser até numa meditação, a pessoa se permitir se observar, sabe? Se observar, por que eu estou agindo assim? Da mesma forma que você se observou e se observou racista numa época e você se melhorou. Então, da mesma forma, uma pessoa pode se observar e perceber que a pessoa está se diminuindo perante um relacionamento amoroso. E por que ela está se diminuindo? Ela tem que olhar as causas daquele comportamento que ela está se permitindo, que ela está vivendo. A nossa sociedade, em geral, ela cobra demais das mulheres, de nós mulheres. Meu pai costumava dizer, brincando, mas não deixa de ter um pingo de verdade, se não muito verdade. Ele dizia para minha mãe, Nena, no homem nada pega. Essa história eu sou um homem, eu sou um homem e você é apenas uma mulher. Caramba, eu cresci ouvindo isso. Eu sou o homem e você é apenas uma mulher, né? Como se nós fôssemos menos. Nós ficamos à margem dessa sociedade e estamos ainda, por isso que os LGBTQIA+, se identificam tanto com as mulheres. Se a gente for pensar que até pouco tempo as mulheres não podiam votar. Exato, não tem nenhum século que a gente está votando, né? E olha o Congresso Nacional ou a Câmara de qualquer capital, né? Que você vai ver vereadores, o número de mulheres, a nossa participação ainda é muito pequena, né? Para a gente ter realmente um papel decisivo. E mesmo quando existe... nós somos a maioria da população brasileira. Isso, ainda tem exatamente.
Mesmo quando nós temos mulheres assim, pedagogas, professoras, psicólogas, a gente vê uma diferença enorme de tratamento e de salário com os nossos pares. Sim. Né? Um psicólogo, por ser homem, ele tem mais vantagens, entre aspas, ou ele tem mais possibilidades de ganhos. As empresas e as pessoas em geral ainda nos veem como menos. Porque as mulheres, perante as empresas, elas são vistas como, talvez elas vão dar prejuízo. Por quê? Elas engravidam e depois elas têm que cuidar das crianças, e depois as crianças adoecem e elas vão faltar, porque elas vão cuidar dos filhos, enquanto que os homens vão delegar toda essa tarefa para a mãe, né? Porque então é uma coisa que mas graças a Deus até isso está mudando, né? É verdade. Graças a Deus até isso está mudando. Eu já conheço, não de hoje, de pelo menos uns 5 anos para cá, várias famílias que simplesmente inverteram os papéis. Se é que existe inversão de papéis, porque os dois são pais, os dois são responsáveis, né? Com certeza. Mas os dois chegaram à conclusão de que era melhor para o pai, por exemplo, ficar em casa, cuidando das crianças, enquanto a mãe trabalhava fora. Tudo depende da carreira de cada um e tudo depende das possibilidades de ganhos de cada um, né? Então, graças a Deus que até isso vem mudando, porque existem pais hoje que fazem questão da licença paternidade e de fato assumem o papel de pai, né? E dividem as tarefas domésticas, eles cozinham, eles levam os filhos para a escola, eles vão buscar, eles fazem parte de reuniões de pais e mestres, enfim, graças a Deus que nesse ponto a gente está evoluindo. Eu não tenho a menor dúvida. E isso que a gente está falando também é um gatilho para a depressão. Por quê? A mulher, quando ela tem muitos trabalhos, muitas funções, né, para ela cumprir, porque ela tem que ser mãe, ela tem que trabalhar fora, ela tem várias funções. E, de repente, isso acarreta um estresse, e o estresse é um dos fatores que também é um gatilho para a depressão. E verdade. Ela se sente sozinha, porque ela não se vê saída, ela não vê uma saída, uma mudança, né, na situação dela. Muitas delas, né, porque... Minha mãe reclamava ela dizia que era o terceiro turno, a terceira jornada de trabalho, que ela passava um dia inteiro trabalhando e quando chegava em casa ainda tinha a terceira jornada, que era cuidar da casa, né? Sim, e tem muitas mulheres que criam seus filhos sozinhas, né? E também é um gatilho para a depressão, porque elas se veem com uma criança para criar, sozinhas, elas se sentem frágeis, né? Porque ninguém nasce sabendo cuidar de um filho, ninguém nasce sabendo ser pai ou mãe, não tem um manual de instruções, os pais aprendem na prática, né? Então, um dos gatilhos também é quando a mulher é abandonada, às vezes na gravidez, ou às vezes logo após a gravidez, e ela fica com aquela criança para ela criar sozinha. Isso é um gatilho. Só que, se ela tiver uma autoestima, ela não vai se vitimizar. Ela vai se sentir capaz de fazer o papel dela, o papel do pai, da mãe, de todos, porque ela tem autoestima. Então, Márcia, o fortalecimento emocional, ele é primordial para tudo na nossa vida, para tudo.
para que as pessoas possam enfrentar um abandono, uma perda de um emprego, uma doença que também é um gatilho, uma doença, seja ela longa ou seja ela curta, ela sempre vai mexer com um gatilho que a pessoa pensa que não vai ter mais futuro. Porque a pessoa se vê doente, ela fica insegura, então aperta aquele gatilho de: será que eu vou ter um futuro? Será que eu vou acordar amanhã? Como será amanhã? Principalmente esse vírus que ainda está aí, que é uma insegurança, né? As pessoas têm aquele medo. Mas eu passei por isso, você também, né? Mas no meu caso, eu já tive depressões bem profundas. Essa da Covid foi uma das piores que eu enfrentei, mas eu não pensei em nenhum momento em tirar a minha própria vida. Porém, eu cheguei a pedir em oração muitas vezes para ir embora. Eu pedi para morrer, né? Porque eu não aguentava mais o sofrimento e eu já achava que não tinha mais o que fazer. Eu não via outra possibilidade para mim. Então, eu acho que o maior problema da depressão é esse. É que mesmo pessoas que normalmente, naturalmente, não são inclinadas, digamos assim, né, a ter pensamentos suicidas, que é o meu caso, eu me considero uma pessoa para frente, eu estou sempre rindo, sou uma pessoa feliz, eu me considero uma pessoa feliz. Mas quando eu entro em depressão, essa outra persona, digamos assim, eu brinco, eu seria incapaz de tirar minha própria vida, mas começo a pensar em possibilidades de deixar de existir, né? Então, o maior problema da depressão, ou eu diria, o maior perigo da depressão é você chegar a atentar contra a sua própria vida, por achar que não tem mais solução. Então, aí a gente tem a CVV, né, que faz um trabalho maravilhoso por telefone, também gratuito, com voluntários. Há muitos quando anos, você tá, né? Há muitos anos. Eu me lembrei hoje que eu fiz parte de um grupo, infelizmente não foi para frente, a gente chegou a criar um grupo, a ideia era formar uma ONG, Todos pela Vida, que era exatamente para trabalhar essa questão da depressão, né, de conscientizar, de mostrar para as pessoas que, assim, quando você vê fulano se jogou de determinado lugar, né, a mídia nem está fazendo mais grande alarde com relação a isso, porque estatisticamente já se sabe que isso piora. Quanto mais você anuncia que alguém se suicidou, mais você inconscientemente acaba estimulando outras pessoas. Tanto que aqui em Natal, quando começaram... É outro gatilho. A propaganda é um gatilho para quem tem a tendência. Aqui na da ponte, aqui, foi uma coisa atrás da outra. Foram várias pessoas, né, que começaram a isso. Aí, quando acontece um negócio desse, todo mundo culpa automaticamente, né, a vítima do suicídio, né? Ninguém em sã consciência é capaz de tirar sua própria vida. Eu tenho convicção disso. Mas a dor é tão grande que no ápice da dor, no ápice do desespero, a pessoa pode ser capaz porque a pessoa vê o fim da dor como o fim da existência. Porque é tão triste que a pessoa não consegue nem se levantar da cama de manhã, né? A
pessoa tem dificuldade até para tomar um banho, tem dificuldade para tudo. Então, ela não vê mais sentido nenhum na própria existência, e é onde ela quer tirar a existência para tirar a dor. É fundamental que sozinha, em momento algum. Então, se você estiver se sentindo deprimido, ou se você conhece alguém que está deprimido, chegue junto. Não precisa fazer nada, você não precisa conversar, você não precisa estimular, você não precisa julgar, mas o estar perto, o se fazer presente, faz toda a diferença para alguém deprimido, porque uma pessoa deprimida, ela se isola, ela se fecha em concha. Então você literalmente vai ter que resgatar essa pessoa, mas você só consegue fazer isso com presença. Você não precisa fazer mais nada, basta estar presente. Isso é experiência própria, né, Márcia? Porque muitas pessoas, elas não vão buscar ajuda. Elas precisam que alguém dê a mão e as puxe do buraco. Porque não são todos que vão buscar uma ajuda, que percebem que estão doentes. Não só isso, sabe, Alice? Eu sempre, graças a Deus, sempre tive pessoas maravilhosas, amigos, terapeutas fantásticos, mas eu fiz a opção de anos atrás de morar, por exemplo, e eu sempre gostei muito da minha companhia. Eu mesmo morando sozinha, eu nunca me senti solitária, mas numa crise de depressão, a companhia é fundamental. É fundamental. Para a pessoa se sentir viva. Algumas pessoas com depressão, elas são um perigo para si mesmas. Então, elas precisam ser monitoradas, precisam ser olhadas, precisam, às vezes, de uma palavra, ou às vezes só de uma presença. Não precisa nem conversar, às vezes só a presença já é uma ajuda, né? É por isso que as pessoas têm que estar muito atentas aos filhos, aos familiares, aos amigos, porque muitas pessoas não parece que estão em depressão. Porque a depressão ela é diferente, né? Tem pessoas que têm insônia, tem outras que dormem demais, tem umas que não comem nada, tem outras que têm compulsão alimentar. Então, quando você conhece aquele seu ente querido, aquele seu familiar, aquele seu amigo, e você percebe que ele mudou, se ele estava dormindo muito, não dorme mais, ele tem insônia, ele mudou, ele está com sintomas diferentes, tem que prestar atenção. Porque a gente está vivendo uma época que tudo é gatilho. Sabe? São pessoas na rua, dormindo no meio da rua. Isso é um gatilho para uma tristeza muito grande, que mexe com a gente. Então, quem está com uma ferida antiga no seu inconsciente, talvez de um abandono, e vê aquelas pessoas abandonadas, isso pode causar uma depressão também, é deprimente, né? E toda essa situação de insegurança, onde existe esse isolamento, essa solidão, são gatilhos que podem levar a uma depressão profunda. Então, a gente tem que estar atento e a gente tem que se cuidar. Cuidar daqueles 4 hormônios da felicidade que a gente sempre fala, né? Que é a serotonina, dopamina, endorfina e ocitocina. A gente tem que se aproximar desses hormônios para que eles fiquem trabalhando direitinho no nosso cérebro,
para que não dê um tilt, sabe? Não desequilibre, né? A nossa química cerebral para estar sempre equilibrada e se afastar E aí vamos falar de situações que são gatilhos que produzem o desequilíbrio químico. E às vezes esses gatilhos, eles acontecem com pessoas, né? Com proximidade a certos tipos de pessoas ou de características, pessoas com determinadas características que acabam desencadeando esses gatilhos. Então você tem que, eu falo por mim, eu tive esse ano que tomar a decisão de me afastar de muitas pessoas, de muitas situações que eu não estava conseguindo dar conta, né? E devagarzinho eu estou reavaliando quem e com quem que eu vou poder me relacionar a partir de agora e até que ponto eu vou poder me relacionar, né? Porque infelizmente existem pessoas que são nocivas. Oi, Sara, seja bem-vinda. Infelizmente, e às vezes são pessoas do nosso convívio familiar. Você falou uma coisa muito importante, Márcia, porque eu me lembro agora de um exemplo de uma pessoa que ela se separa. Ela já está frágil por causa da separação, né? Por causa que ela se sente abandonada, às vezes ela tem um filho para criar, aí ela procura a família, os pais, né? De repente, essa família é um gatilho, chega para a filha e fala assim, nossa, mas nem o seu marido não te quer? Até lá, agora você me volta com um filho junto, agora são dois? Você imagina, a pessoa que já está com aquele gatilho da separação, aí ela chega buscando uma mão amiga e ela encontra mais dois gatilhos onde ataca a ela e ao filho. Então, o que acontece? Ela tem que se afastar. Ela tem que se afastar. Isso. Por quê? É autopreservação. Ela vai se sentir incapaz de cuidar do próprio filho, ela vai se sentir incapaz de ter um emprego. Por quê? Porque se os próprios pais, que são as figuras de autoridade, estão dizendo a ela que ninguém a quer, então um emprego não a vai querer, um outro relacionamento não a vai querer, e ela vai, sabe, só caindo. Ela pode se envolver no álcool, em substâncias químicas, muitas situações. Agora, relacionamentos abusivos, né? Relacionamentos abusivos, que aparentemente são, eles caem como uma tábua de salvação. Você olha, né? Nem tudo que reluz é ouro. A pessoa vive no inferno grande, então a pessoa escolhe um inferno menor, achando que é um paraíso, só que é um inferno também. Então, é difícil, por isso que eu te digo, a base, a raiz é a nossa autoestima. Porque nesse caso, por exemplo, quando uma pessoa é separada com uma criança e chega em casa, se ela tem uma autoestima boa, ela vai dizer para os pais ou vai dizer para si mesmo, não importa o que eles digam, importa o que eu sou, sabe? Eu vou trabalhar, eu vou arrumar um emprego, eu vou cuidar do meu filho. E eles podem dizer o que quiserem, mas eu não vou me deprimir. Então, ela não vai cair naquele gatilho. Por isso que as pessoas, elas têm que estar com o emocional fortalecido. Elas têm que prestar atenção a si mesmas. Desligar o automático, sabe, Márcia? Porque no automático a gente não se conhece, então a gente se auto-prejudica. Verdade. Bom, hoje a gente falou bastante, né? E acabou trazendo... Já estamos no finalzinho, faltam 5 minutos.
Pois é. Aí faz um resumo, que a Sara entrou quase agora, faz um resumo aí, Alice, dos gatilhos que a gente mencionou, né? Hoje, ou seja, das situações que levam a gente a se deprimir, mas também colocando a questão do que a gente pode fazer para evitar, né? Então, Muito importante. Conversamos a respeito dos gatilhos da depressão, né, que são aquelas situações que nos lembram situações antigas, traumáticas, e que produzem aquele desequilíbrio químico no nosso cérebro e que pode se transformar numa depressão. Mas a pessoa, ela tem que tratar os seus traumas, tem que olhar as suas feridas antigas e curá-las. Para quê? Como a gente aqui deu um exemplo da pessoa que é demitida, então, aquela demissão não traga um gatilho de rejeição e abandono de uma ferida antiga, onde a pessoa se sinta incapaz de um novo emprego, mas que a pessoa veja aquela demissão, aquela rejeição como um estímulo para fazer um monte de currículos e colocá-los em empresas que merecem a sua capacidade. Então, a gente procura aqui sempre levantar as pessoas e tentar ajudá-las. E quem tiver perguntas, pode mandar por mensagens. Sugestões serão bem aceitas também para as nossas próximas lives. E eu só tenho a agradecer a vocês por confiarem, né, nas nossas conversas, nas nossas experiências e que de alguma forma nós estamos ajudando. Isso, muito obrigada, Alice. É sempre, e assim, é incrível, a gente só negocia o título e a gente nunca sabe o que vai rolar, né? E é sempre um sincronismo grande. Hoje a gente falou dos LGBTQI a mais, e você escrevendo um livro para ajudar as pessoas também como lidar com essa situação, né? Para que essas pessoas saiam dessa lista dos mais deprimidos, né? É verdade. É um universo que está em sintonia conosco, Márcia. Obrigada, Alice. Obrigada. Vejo você na próxima sexta. Um beijão, tá? Beijo, Sara. Fica com Deus. Tchau, gente. Tchau.